Olá, eu sou o William Paganelli do programa Aprender e nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode aumentar em mais de 50 vezes as suas chances de conseguir um emprego. Só que para que você tenha êxito e não perca tempo, será necessário que você primeiro me responda a 3 perguntas. Primeira pergunta: você realmente sabe o que está buscando para a sua vida? Você realmente tem consciência do que esse trabalho que você está buscando pode significar na sua vida? Segunda pergunta: qual é o seu grau, o seu percentual de competitividade para essa vaga de emprego? Ou seja, realmente o teu grau de conhecimento para disputar essa vaga é baixo, médio ou alto? Terceira pergunta: você realmente está disposto a se empenhar, se necessário, a pagar um preço para conseguir esse trabalho? Se você falou sim para essas 3 perguntas, dê sequência que esse treinamento será extremamente útil para você conseguir o seu novo emprego. Uma coisa interessante que muitos desconhecem: por que a grande maioria das pessoas não passam numa entrevista de emprego? Existem vários fatores que influenciam na hora H. Primeiro, a entrevista propriamente dita. Tem muitas pessoas que não se preparam e não têm nem noção do como se comportar bem numa entrevista de emprego. Segundo, quais são as atitudes que conquistam o entrevistador. Terceiro, o que nunca, jamais você poderá cometer durante uma entrevista. E quarto, o seu corpo, ele fala. Então a tua expressão corporal, ela pode ser decisiva na hora de uma entrevista de emprego. Bem, vamos então agora para o primeiro tema, que é a entrevista. Como que você pode causar um excelente impacto logo de cara no seu primeiro teste? Dica número 1. Compareça ao local da entrevista entre 10 e 15 minutos de antecedência. Por que isso é importante? Porque sempre que nós estamos com algum horário pré-determinado para fazer alguma coisa, se você observar no seu dia a dia, algum imprevisto acontece. Mas isso é quase que uma regra. Segundo Murphy, né? Segundo aquelas regras de Murphy, sempre quando você tem alguma coisa, parece que tem algo que colabora para dar errado. Então, se essa tua entrevista de emprego, ela é tão importante para que você possa conseguir um novo lugar ao mercado de trabalho, procure chegar com antecedência, procura prever, porque se der qualquer tipo de imprevisto, você vai estar conseguindo cumprir com aquele horário que você combinou. A pontualidade é algo também muito importante quando o entrevistador ele vai ver qual que é o grau de comprometimento daquela pessoa. Se você acha que esse item, né, essa dica número 1, é muito simples, é muito boba, você não tem ideia do que significa o fator tempo numa linha de produção dentro de uma empresa. Cada minuto pode gerar milhares de reais ou pode dar um valor muito alto em prejuízo. Então, o fator tempo é um dado extremamente importante para que a tua entrevista ela possa ter um excelente grau de aproveitamento, para que você possa, numa seleção de pessoal, de repente, por causa de um item, ser aquele escolhido para estar trabalhando na empresa. A dica número 2. Esteja com a aparência impecável. Tem aquele velho ditado que diz, né, que a primeira impressão é a que fica. Só que aí surge uma grande dúvida. Qual que é a aparência impecável para se participar de uma entrevista de emprego? Qual é a roupa? Qual é o traje? Como que eu me comporto? Vista-se de acordo com como a empresa se veste. Essa é a melhor dica. Se é uma empresa que as pessoas vão vestidas mais socialmente, vá à entrevista parecida com elas. Se a empresa, os funcionários, eles se vestem de forma mais esportiva, mais à vontade, vá também parecido com eles. Se é uma empresa totalmente formal, terno e gravata, vá também vestido de acordo como eles se vestem. Por quê? Porque você está entrando num meio que precisa haver uma identificação. A empresa, como não te conhece, ela vai primeiro medir pelo que ela está vendo, para depois ela te mensurar, ela poder te avaliar por aquilo que você vai mostrar do seu conhecimento. Mas a imagem é a primeira coisa que vai acontecer nesse primeiro impacto.
Use roupas clássicas e discretas e exclua o jeans e o tênis. Essa é uma dica genérica. Quando você está na dúvida que roupa utilizar, vá de uma forma clássica, discreta. Ou seja, né, aquela camisa social normal, sem ser uma camisa colorida, florida. Ao invés de você ir de jeans, né, de tênis, procure colocar um sapato ou um sapatênis bem apresentável. Então, essa é uma dica quando você não tem certeza como os funcionários da empresa se vestem. Prefira roupas sóbrias e de cores neutras, como eu disse anteriormente. As cores são muito importantes. Evite cores berrantes, né? Vermelho, um amarelão, cor de laranja. Procura ir com um tom mais sóbrios, né? Um branco, um azul clarinho, essas cores, uma cor creme para uma camisa. Então procure cores, né, mais sóbrias, mais neutras, né? Um cinza claro. As mãos e os cabelos também devem estar bem cuidados. Tome muito cuidado porque de repente você vai com a roupa correta, adequada, aí você está com as unhas das mãos compridas e sujas. De repente você está com um cabelo, por exemplo, oleoso. Às vezes você está com o rosto também bem oleoso, porque a oleosidade da pele, principalmente de algumas pessoas, são maiores do que outras. Então dê muita atenção a essa parte, né, de cabelos e mãos. Dica número 3. Demonstre calma e segurança. É muito difícil, né, nós explicarmos para alguém como ter calma, como ter segurança. Por que é difícil? Porque é uma coisa muito abstrata, é uma coisa muito de cada um. Não tem como você falar para alguém e falar assim, ó, a calma é assim, a segurança é assado. Então, a dica que eu dou para vocês, para que você tenha calma e segurança, é você colocar em mente o seguinte: na hora que você estiver diante do entrevistador, antes de você começar a entrevista, respire fundo, mentalize só coisas boas, leva para o seu consciente, para o seu cérebro, é como se você estivesse tendo sucesso durante a entrevista. A grande dica é, crie uma tela mental, como se você estivesse se dando super bem durante a entrevista, viva um pouquinho da entrevista antes de ser entrevistado, porque isso traz para você uma segurança interna muito grande. Vários atletas de provas olímpicas, né, eles utilizam a técnica da tela mental. Por exemplo, nadadores, né, já foram entrevistados depois de algumas Olimpíadas, alguns nadadores, e eles, antes de pular na piscina, eles se visualizaram nadando, dando as braçadas, chegando em primeiro lugar. É evidente, gente, que isso não é o ponto crucial que vai fazer você ser empregado dentro de uma empresa. Mas, de repente, se você mentalizar que a tua entrevista vai ser boa, se você respirar fundo e se você chegar com a autoestima confiante, o teu semblante, né, o teu corpo, a tua voz, tudo vai fazer diferença na hora que você estiver sendo entrevistado. Então, a terceira dica é muita calma e procure transmitir o máximo de segurança possível. Isso vai te ajudar muito numa tomada de decisão de um entrevistador. Dica número 4. Durante o tempo que você estiver na empresa, não use o aparelho celular. Gente, isso é um crime. Não utilize aparelho celular em hipótese alguma. De preferência, se você puder, até desligue o aparelho celular, deixa na bolsa, né, ou no bolso, caso você não esteja carregando nada em mãos, porque isso vai transmitir para o entrevistador que você não se preparou e que você não está ali 100%, né, de corpo presente, de mente presente para ser entrevistado. De repente você deixou o teu aparelho no VibraCal e ele começa a vibrar, vibrar, vibrar de 5 em 5 minutos. É constrangedor durante a entrevista você virar para o entrevistador e pedir licença para atender uma ligação ou simplesmente para apertar o botãozinho e verificar que mensagem chegou para você por uma rede social. Jamais faça isso. Isso com certeza é eliminação na certa. Hoje em tempos, né, de tecnologia, tudo voltado, né, para o WhatsApp, tudo voltado para Facebook. Hoje em dia não tem como, na hora da entrevista, você correr o risco de ficar com o teu aparelho celular ligado. Então, vai aí a quarta dica
muito importante para que você seja bem-sucedido durante uma entrevista de emprego. E não questione se isso é bom ou não, porque isso realmente é um fator de eliminação durante uma entrevista. Dica número 5. Ao cumprimentar o entrevistador, aperte com firmeza sua mão, sem exagerar, sem exagero. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: mas por que, que o cumprimento, o aperto de mão é tão importante? Porque, segundo os estudos, segundo a sociologia, segundo alguns especialistas em comportamento humano, em fisiologia, o indivíduo, quando ele está extremamente nervoso ou é extremamente autoritário, rude, na hora de cumprimentar o outro, parece que ele vai quebrar todos os ossos da mão da pessoa que ele está cumprimentando, de tão forte que ele dá o aperto de mão. Então, isso não é positivo. E ao contrário também, é algo negativo. De repente, a pessoa nem dá a mão direito. Tem uns que dão apenas as pontas dos dedos, com aquele receio de estar realmente se colocando de corpo presente na hora de um cumprimento. Então, na hora de cumprimentar o entrevistador, dê um aperto com firmeza natural, normal e, de preferência, olhando nos olhos de quem estiver cumprimentando. Dica número 6. Aguarde que ele o convide a sentar-se. Olha, tem uma coisa que pega muito mal numa entrevista. É a hora que você estiver entrando na sala do entrevistador e você já andar rapidinho, puxar a cadeira e sentar, e o entrevistador ainda está de pé se dirigindo à cadeira dele do outro lado da mesa. Isso pega muito mal. Isso significa que você é uma pessoa totalmente sem etiqueta, totalmente mal educada, porque a etiqueta nessa hora também conta muito. Tem pessoas que falam assim, mas será que isso faz diferença na hora de uma entrevista? Faz toda a diferença, porque você está sendo observado desde a sala de espera, do horário que você chegou com antecipação, da sua educação, da sua vestimenta. Você está sendo observado em todas as nuances, em todos os pontos. E a hora que você é convidado a entrar na sala do entrevistador e você aguarda o entrevistador dizer a você, pode sentar-se, isso realmente vai dar a ele uma excelente impressão. O que você deve fazer? Como os dois estão entrando juntos à sala, existe uma cadeira do entrevistador e uma cadeira sua, posicione-se ao lado da sua cadeira, de pé, e aguarde o entrevistador te convidar para sentar. Dica número 7. Mostrar-se atento e interessado. Como que você consegue se mostrar atento e interessado durante uma entrevista? Primeira dica, olhe nos olhos do entrevistador. Essa é a primeira. Nunca fique olhando dos lados, o quadro, a decoração. Jamais você deve desviar o seu olhar quando ele estiver falando com você, observando uma outra coisa e não o entrevistador propriamente dito. Um outro ponto que mostra para o entrevistador que você está atento e interessado é quando você, por exemplo, acena com a cabeça movimentos de sim, movimentos de não, porque ele percebe que você está realmente dando resposta a ele daquilo que ele está falando para você. Então o teu corpo mostra. Outra coisa que o seu corpo mostra muito, que mais adiante eu vou falar nesse treinamento, que você vai aprender durante essas orientações, é a sua postura diante do entrevistador. Quando você se inclina um pouquinho para frente, isso mostra que você está literalmente atento. Inclinar, que eu digo, vocês estão sentados um diante do outro e de repente você volta o seu tronco, o seu tórax um pouquinho mais para frente, isso mostra um excelente grau de interesse. Então fique atento para não ficar sentado, relaxado aí na sua cadeira, olhando tudo quanto é coisa que tem na sala e não colocar a atenção específica para o entrevistador.